Nosso Deus e Pai Celestial, ó Deus, confiados no sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado e nos dá acesso à Tua presença, nós aqui estamos, Senhor, certo de que o Senhor manifesta o Seu poder e dissipa todas as trevas e envergonha os dardos inflamados das trevas, que o Senhor joga por terra as artimanhas de Satanás, envergonha os seus laços. Nós temos plena confiança disso, por isso invocamos o Teu nome, que é sobre todo nome, e a Tua palavra, que é sobre toda e qualquer palavra. Não precisamos de representantes, ó Deus, no mundo dos homens, porque temos no reino de Deus quem nos representa, quem intercede por nós, quem peleja por nós e quem tem prometido que nenhum dos seus planos será frustrado. Por isso, nesta manhã, ó Deus, vem cumprir os Teus planos, vem cumprir os Teus propósitos, ó Deus, vem derramar sobre nós a capacitação para andarmos de maneira tal que o Teu nome santo seja glorificado. Nós queremos nesta manhã Te pedir, ó Deus, deixa cair dos altos céus a Tua chuva de prata, de glória e de redenção sobre este lugar. Por onde passa um servo Teu, vá desfazendo as obras do diabo, vai pisando, ó Deus, e desfazendo os laços do passarinheiro, a peste perniciosa, a mortandade que assola ao meio-dia seja envergonhada. Ó Deus, o projeto de Satanás seja envergonhado, as investidas das trevas retrocedam, porque não há Deus além de Ti e não há rocha como nosso Deus. Pois nós sabemos em quem temos crido, estamos certos de que Tu és poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Por isso, nesta hora, Senhor, tudo que o diabo maquinou contra as mentes, ó Deus, contra as vidas aqui presentes, contra os lares representados, que caia por terra agora os Teus inimigos, Senhor, que caia por terra os projetos de Deus, contra os negócios, contra os projetos dos Teus servos, contra aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós para ser alcançado. Ó Deus, que sejam envergonhadas as trevas e que no reino de Satanás se ouça uma voz que diga: perdi mais uma vez. E assim, ó Deus, nos dá esta vitória para a glória e honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, na semana passada nós tivemos um estudo falando sobre Romanos 13. Eu queria que o senhor comentasse também um pouco sobre Gálatas 4, que diz assim: o Evangelho isenta-nos da lei. Sim, Gálatas, né? O Evangelho isenta-nos da lei. Paulo, aí, ele não, normalmente quando Paulo está falando de lei, normalmente, a menos que alguém me traga algum texto que diga: ó, pastor, aqui não está falando de lei, né? Como, por exemplo, lá Romanos 13, ele está falando, e eu entendo que é de uma lei, regras de homens mesmo, não tem nada a ver com lei eclesiástica tal. Ali nós vemos uma exceção. Ali Paulo estaria falando de lei. O que é? Vamos trazer para os dias de hoje para eu poder explicar. Lei de Congresso, lei feita em Brasília, lei feita em Senado, sei lá onde fazem as leis, nas esquinas de qualquer canto, não faz diferença. Então, leis de homens, leis votadas por outros homens, né? Você já viu como é que uma coisa pode... O absurdo das leis, alguém cria uma ideia, olha, vamos criar uma lei. Aí vamos votar. Se aquela votação for suficiente, vira lei. Se não for suficiente, não vira lei. Isso tem sentido? E o caráter, e os princípios do ser humano? Lei para nós cristãos é o caráter, o princípio do ser humano. Isso é que é lei para nós. É isso que a Bíblia chama de lei. Quando Jesus falou assim, alguém disse: quando virá o reino de Deus? Jesus falou assim: não, o reino de Deus não vem com aparência visível. Ninguém vai dizer: está ali o reino de Deus ou está aqui. O reino de Deus está dentro de vós. São os conceitos morais restaurados pelo Evangelho. Quando Jesus resume, para mim Jesus resumiu toda a lei quando ele diz assim, né? Muitos dizem assim: olha, a lei, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo.
eu acho que tem uma palavra que representa isso muito mais poderosamente, quando Jesus simplesmente diz assim: aquilo que quereis que os homens vos façam, fazeres vós também. Eu acho essa palavra tremenda, é um resumo, para mim o Evangelho se resume nisso. Porque tudo que nós pensamos em fazer é para o bem da humanidade, para que a humanidade encontre o caminho da salvação. Então, voltando aqui, de outra maneira, quando Paulo fala de lei, eu entendo que ele está falando dos conceitos do Antigo Testamento. Então, quando ele diz aí, o Evangelho nos isenta da lei. Sim, a lei tinha as suas exigências. Qual era? Era o sacrifício do cordeiro, era o sacrifício do bode, era o sacrifício do carneiro, eram todos aqueles rituais. Mas em Mateus 5, 17, Jesus vem e diz assim: eu cumpri a lei. Não é isso que Jesus diz em Mateus 5,17? Que ele é o cumprimento da lei. Opa, se ele cumpriu a lei, todo aquele que andar como discípulo de Cristo está isento da lei, porque na pessoa de Cristo a lei foi cumprida. Os judeus hoje não, os judeus continuam andando na lei. E Paulo entende isso quando ele escreve Romanos 2, e ele diz: o que sob a lei pecar, sob a lei perecerá. Então ele entende que os judeus, muitos, pelo menos, embora ele quisesse pregar para a nação, ele entende que os judeus continuariam a viver pela lei. Então, se eles vivessem pela lei, eles poderiam ser salvos pela lei, uma vez que não conhecesse Jesus Cristo, não que negasse. Negar não tem jeito, mas não conhecer, tudo bem, o critério de julgamento para eles poderia ser a lei, mas aquela mesma lei que pode salvá-los, pois Jesus fez menção da lei quando estava sobre a terra e disse que nem um jota, nem um tio da lei seria omitido sem que tudo fosse cumprido. Quando Jesus vence Satanás em Mateus 4 no deserto, Jesus faz uso de 3 palavras da lei, né? Então Jesus mostra que a lei tem poder até para vencer o diabo, porque ele usa as palavras do tempo da lei. Então Paulo diz: os que sob a lei pecarem, sob a lei perecerão. Então a lei tinha poder de salvar, creio eu, ainda tenha poder de salvar, os conceitos bons da lei estão lá, e a lei também tem o poder de condenar, porque tanto que do Monte Gerizim, né, lá no Antigo Testamento, foi mencionado as bênçãos para os que andam na lei, né, lembra Deuteronômio 28, foi mencionado as bênçãos para os que andam na palavra, no então chamado lei, e as maldições para os que se desviassem dela. E eu te pergunto, observando aqueles conceitos lá de Deuteronômio 28, uma pessoa não entra no céu? Uma vez que não negue Jesus Cristo. Uma pessoa que nasceu e foi ensinada ali no conceito da lei do Antigo Testamento, essa pessoa não pode alcançar a salvação? Deus, se uma pessoa cumprindo aquela lei, Deus chegando na hora do julgamento, condenaria essa pessoa ou salvaria essa pessoa? Os conceitos da lei são bons ou são ruins? O que Deus deu para o povo no Antigo Testamento era bom ou era ruim? Era o suficiente para salvar ou não era? Claro que era. Só que em Cristo vem uma revelação ainda maior, de muito mais amor e misericórdia, em que Deus sacrifica o seu próprio Filho para nós entrarmos no tempo chamado graça. Então Paulo diz que uma vez em Cristo Jesus, Cristo é o sacrifício eterno, Cristo é o cumprimento da lei, então nós estamos isentos da lei. Não temos mais que oferecer sacrifício, a não ser se você entrar para a Igreja Universal, aí é outra história, irmão, é contigo, problema seu, tá bom? Ou então para Mundial, para Graça, aí vai com o teu sacrifício lá, sacrifício de tolos, né? Não temos mais que oferecer a pombinha, o novilho, o bode, não temos mais que pagar aqueles rituais da lei, né?
como hoje estão cheios, impregnados aí nas chamadas igrejas evangélicas de massa, essas igrejas que iludem o povo pregando a tal da prosperidade, né? Todo mundo que prega prosperidade está enriquecendo de uma maneira sobrenatural. Vocês viram agora o seu Silas Malafaia? Começou a pregar prosperidade, pronto, já está nadando em dinheiro. Todo mundo sabe dessa fórmula. Qualquer um que quiser enriquecer à custa do nome de Jesus Cristo, basta pregar prosperidade. Como o povo é facilmente levado emocionalmente por essa palavrinha prosperidade. Então, o Evangelho nos isenta da lei, ou seja, eu não tenho mais que guardar absolutamente nenhum, eu disse nenhum dos rituais do Antigo Testamento, inclusive o sábado. Amém? Inclusive o sábado, que faz parte de um conceito impregnado na lei do Antigo Testamento. Tá ok? Mais perguntas? Pastor, essa semana eu estava estudando sobre o cativeiro de Israel, sobre os cativeiros de Israel, e me bateu uma dúvida. Eu gostaria de saber se os cativeiros de Israel, no sentido de quando eles ficavam cativos a um local, eles enriqueciam, né? Eles prosperavam. E quando vinha a libertação por parte do Senhor, muitos optavam em ficar lá, onde eles prosperavam. Eu gostaria de saber se essa tipificação podemos trazer para os dias de hoje, para a igreja. As pessoas, os ímpios têm reconhecido, né, muitas profecias que têm se cumprido nos tempos atuais. E mesmo assim, têm insistido em continuar no erro para não sair do conforto, do luxo, né? E sim, continuarem levando as suas vidas, que é mais fácil. Exato. Essa é uma colocação interessante de ver-se na Escritura. Quando Israel, veja bem, por que Israel era levado cativo? Sempre quando Deus os via em rebeldia contra a sua palavra. E Deus não vinha direto, está em rebeldia, lá vem chicote. Não. A Bíblia diz que Deus sempre mandava os seus profetas em sacrifício, como madrugando, jejuando. Ou seja, Deus escolhia alguém que queria fazer a sua vontade lá no meio daquela massa, levantava esse alguém para pagar um preço pela nação. E lá vinham os profetas de Deus peregrinando pelas ruas, gritando, olha, Deus vai julgar, Deus vai isso, Deus vai aquilo. Lembra? Aí foi Jeremias, Isaías, foi Ezequiel, já no tempo do cativeiro, quem mais? Amós. Todos os profetas que Deus levanta é para repreender o seu povo. Para quê? Para que a catástrofe ou o cativeiro não acontecesse. Deus não tinha prazer, Deus não tem prazer em castigar ninguém. Pois a própria Escritura diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Então, mas o povo, quando se vê em rebeldia, vem a repreensão, não aceita a repreensão. Irmão, quando você vê um cristão caído, o contexto é esse aqui mesmo. Ele foi avisado, porque o Deus que nós servimos e cultuamos nesse lugar não é injusto. Então, sempre antes da queda, vem o aviso. Isto é uma regra. Não adianta, isto é regra. Antes da queda sempre vem o aviso. Ninguém cai sem primeiro ser avisado. Só que as pessoas não se dão ouvidos. Aí é um problema de cada um. Então, Deus levava cativo. Aí esse povo, só que Deus levava cativo para repreender. Mas não deixava nem de lá no cativeiro abençoar. O povo de Israel tinha a unção da bênção nas mãos, a unção da prosperidade. Aonde esse povo passava, mesmo em cativeiro, bastava reconhecer um pouquinho, esse povo não ficava em miséria. Exceto se a rebeldia deles se acentuasse aos extremos. Mas se eles atentassem um pouquinho que fosse, mesmo em cativeiro, eles prosperavam.
Eles viravam empresários, homens de negócios, e a prova é que hoje existe empresário judeu e comerciantes judeus espalhados para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Por quê? Porque é a bênção de Deus que foi prometida desde Abraão que os acompanharia, né? Abraão, porque tu não me negaste o teu único filho, eu abençoarei a tua descendência. Então a bênção de Abraão está aí, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. E Deus ainda falou uma outra coisa: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, o povo era levado cativo, mas ainda lá nesse cativeiro acabava prosperando. Só que essa prosperidade, muitas vezes chegava a hora de largar ela e voltar para a terra onde Deus havia prometido. Acabava o tempo do cativeiro. Quando eles iam para cativeiro, já iam sabendo quanto tempo iam ficar cativos. Acabava o tempo do cativeiro, eles tinham que voltar. Deus levantava um libertador, Deus movia qualquer situação, até reis lá. Mas na hora de voltar, eles olhavam para a sua prosperidade e esqueciam, olhando para esse lado natural de riquezas e de possessões, eles esqueciam a verdadeira riqueza espiritual. Então uns olhavam assim: poxa, eu prosperei, eu abri um grande negócio, eu praticamente estou rico aqui, posso viver todos os dias da minha vida com esse negócio aqui, eu tenho um melhor comércio. Vem a libertação. Quando o povo era convocado para sair do cativeiro, eles diziam: não, vou ficar por aqui. Lembra que teve um que até escreveu o nome dos que saíram? Foi Neemias, né? Neemias escreveu o nome do povo que saiu do cativeiro. Ora, aquela lista de Neemias, aquela listinha de nada. Só aquela lista que Neemias escreve, umas 3, 4 páginas de Bíblia. Foi só aquilo que estava no cativeiro? Tinha uma massa no cativeiro. Mas foram tão poucos os que decidiram sair do cativeiro e voltar para a terra, quando Deus moveu, que Neemias chega ao ponto de dizer: não, vou escrever isso. Escreveu o nome das pessoas que resolveram sair do cativeiro. Isso é um problema. E para os nossos dias, como foi feita a pergunta, o que acontece? Muita gente tem os seus negócios, a sua prosperidade. E às vezes Deus vem e tem um propósito maior, mas a pessoa não consegue enxergar o propósito maior. Ela não tem visão suficiente para avaliar a diferença do que é natural para o que é espiritual. Né? Por exemplo, eu estou aqui, cheio de bens, cheio de negócios, cheio do dinheiro. Eu vou para Canaã, para um deserto, montar o quê? Furar poço? Eu vou montar o quê em Canaã? Vou ter que refazer o meu comércio todinho? Não, e os meus fornecedores? E isso, e aquilo outro. Ela não enxerga o espiritual, ela não consegue enxergar a glória desse invisível. Então ela se prende ao fator natural. Foi o que aconteceu com Israel diversas vezes. Ela se prende ao natural e não aceita. Por exemplo, quantos empresários já foram chamados para fechar a sua empresa? O cara diz: não, isso não é de Deus não. Ninguém diz que é de Deus, né? Largar riquezas. Não, não é de Deus não, que é isso? A riqueza que eu tenho eu conquistei com muito suor. É verdade. Então, essas coisas fazem a grande diferença nas nossas vidas hoje. Tem gente que não entende que sempre que quiser cumprir um propósito de Deus, alguma coisa terá que ser renunciada. Sem renúncia, você nunca alcança o próximo degrau. Sem renúncia, você nunca alcança o próximo degrau. Quantas pessoas, eu falo quantas pessoas,
porque eu sei, eu convivi com pessoas e eu ouvi testemunhos, vi pessoas dando testemunhos e pessoas que eram, como a gente diz, amigos de banco de igreja, né? Conheci muitos empresários, quando Deus diz assim, olha, larga esse teu negócio aí que tu ganha 5 mil, vai para aquele ali que eu tenho para você um salário mínimo de R$500. Camarada, nem pensar. Nem pensar. É mais ou menos a situação quando o povo estava prosperando lá no cativeiro e vinha a ordem para eles irem comer poeira lá no deserto de Canaã. É uma loucura. É uma loucura, mas é poder de Deus. Então, muita gente não sabe avaliar a diferença, né? Não sabe sentir quando Deus está num negócio. Tem gente que tem a visão mercenária da conquista. Tem gente, anote isso com muito carinho, tem gente que acha que os passos que Deus vai lhe fazer dar são sempre passos de conquistas. Eu estou aqui. Opa, é de Deus, peguei. Opa, é de Deus, peguei. É de Deus, peguei. Tem gente que pensa que a caminhada espiritual é assim, sempre conquistando alguma coisa. Isso é um erro que derruba muita gente. A caminhada de Deus, às vezes, é assim, ó. Pega, vem uma hora que ele larga tudo, mas você continua andando, você está indo para frente. Visivelmente você perdeu, está sem nada, mas a sua caminhada continuou na obediência do que ele planejou. Esse erro é muito sério. Pessoas acham que a vida com Deus se resume em conquistar coisas naturais. E o exemplo da Bíblia já nos mostra que aqueles que serviam no altar não iriam receber possessão alguma. Amém? Lembra que quando Deus dividiu as tribos para o servir, Deus falou a respeito de uma tribo, a de Levi, não foi? A tribo de Levi, que eles não teriam possessão alguma. A tribo de Levi poderia dizer assim, caramba, todo mundo olha lá, herdaram terras, propriedades, vão construir casas, vão plantar suas vinhas, e nós? Não, vocês não vão ter nada, vocês vão servir no altar. Vocês vão viver dos dízimos. Mas nós vamos viver dos dízimos, Senhor. São os projetos, são os planos de Deus, que muita gente não entende que viver do natural é uma coisa, e viver do espiritual é outra coisa. Então, sempre, o que Deus dirige é progresso, é prosperidade. E essa questão aqui de largar coisas, largar umas coisas grandiosas e pegar outras que aparentemente são bem menores, isso tem derrubado muita gente. Muita gente, tá? Então, meu irmão, os exemplos dos cativeiros são poderosos. Você deveria mesmo dar uma lidinha nas questões dos cativeiros, principalmente ali com Neemias, e você vai ver que o motivo do povo não ter saído de lá dos cativeiros é que eles estavam bem, eram comerciantes, eram negociantes em terra estranha. O que eles iam fazer? Atravessando um deserto de volta para Canaã, para depois viver do quê? A Bíblia diz, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Alguma pergunta, colocação, ilustração? Pastor, eu tive diversos anos na minha outra denominação. Então lá eles me ensinavam que para desfazer as obras de Satanás, as coisas do demônio, a gente tinha que subir monte, tinha que fazer não sei quantas semanas de oração, tinha que jejuar. E na sua oração inicial, o senhor rogou a Deus aí, pedindo que aonde passasse um servo de Deus, que as obras de Satanás seriam desfeitas, certo? Então eu quero dizer ao senhor que essa semana isso daí se manifestou na minha vida. Eu estava em casa, jantando, de repente escutei o cachorro latir, sabe? Aí abri a porta,
Eu olhei lá para fora, que no portão da minha casa, na garagem, tem uma parte embaixo que os cachorros olham para a rua. Ali tem uma abertura. Aí eu olhei umas coisas acesas e vi aquele fumaceiro, sabe? Aí eu falei, o que está vendo ali? Vi uma pessoa, a cabeça de uma pessoa. Eu peguei e fui lá no portão, porque a gente conhece o latido do cachorro quando tem qualquer coisa normal, né? Quando eu cheguei lá, tinha uma série de pessoas botando a maior macumba em frente à minha casa, assim no meio-fio, sabe? Aí eu olhei aquilo, me deu aquele temor, mas lá dos altos céus, no mesmo momento, me veio aquela ousadia, aquele poder de Deus, mandando que eu repreendesse aquilo. Então, na mesma hora, eu falei, escuta, por que vocês estão botando esta porcaria na minha porta aí? Em nome de Jesus, eu repreendo tudo isso aí agora. Tudo aí torna-se efeito. Satanás, pegue toda essa macumbaria, todo esse mal, toda essa imundícia e sai daqui agora em nome de Jesus Cristo. Eu estou te ordenando, porque o meu Senhor já pisou na cabeça de vocês. Eles recolheram aquilo tudo e foram embora. Aí largaram o carro, que o carro ficou lá na minha porta, eles tinham um carro aberto. Eu não sei se eles esqueceram, se eles ficaram intimidados diante da palavra do Senhor, eles esqueceram o carro e depois eles voltaram para buscar. Mas quando eles voltaram para buscar, eu já não tinha visto mais. Mas aquele mesmo Senhor que pune é o Senhor misericordioso. Ele falou assim, olha meu servo, você podia ter orado por eles, dizer que eles estavam fazendo coisas erradas, e a moça, tinha uma moça que ele estava orando por essa moça, dizendo para ela assim, pode pedir Satanás agora, pede o Exu que ele vai fazer isso assim para você. Aí o Senhor falou para mim, por que você não disse para a moça no mesmo momento que ela fosse buscar socorro em mim? Que o que ela estava fazendo não ia acontecer nada. Mas o que eu fiquei surpreso foi com a ordem que Deus deu, que eles debandassem e eles foram embora com tudo. Eu fiquei assim, um pouco satisfeito, porque eu nunca na minha vida, se eu tivesse na outra denominação, não teria coragem de fazer isso. Porque eles nunca me proporcionaram isso. O pouco tempo que eu estive aqui, o Senhor já me visitou e eu creio que isso foi um encontro com Deus na minha vida. Amém. Autoridade, né? Essa autoridade espiritual, ela foi muito confundida durante um bom tempo e acabou que ela não era uma autoridade verdadeira, porque era uma autoridade vinculada a muitos rituais. Irmão, se você não jejuar, você não tem autoridade. Então, o que tinha de gente debaixo de acusação era uma massa muito grande, porque jejuar, ficar sem comer, é uma missão muito difícil, é complicado. E a própria saúde da pessoa, quanto mais ela jejua, mais ela vai ficando com a saúde debilitada e mais dificuldade ela vai encontrando para jejuar. E aí, quer dizer, se ela jejua demais, tinha gente que jejua de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia. Essa pessoa começa a ter um problema de saúde, ela começa a perder o seu poder de concentração, automaticamente ela já não lê mais a Bíblia. Se ela vai perdendo seu poder de concentração, ela já não ora mais, ela já encontra dificuldade, porque a oração requer uma concentração muito grande. Então, quando ela começa a praticar essa abstinência de alimento, em que Deus, desde Gênesis, nunca determinou nenhum dia para que o homem ficasse sem comer, ao contrário, Deus olhou e disse assim, está vendo tudo aí? Tudo é para o vosso mantimento. Não foi determinado nunca, em tempo algum, nenhum dia em que o homem ficasse sem comer. Então, essas práticas que antes as pessoas diziam, o poder está no jejum. E não tinha poder nenhum. A pessoa podia ficar um mês sem comer, que ela não ia ter poder nenhum. O máximo que ela podia conseguir era uma cova, né? Então, outra coisa, o monte. Não, irmão, a oração poderosa é a oração do monte. Por quê? Aonde está esse ensinamento que a oração poderosa é a oração do monte? Não, Jesus subia ao monte. Tá bem, uma coisa é o que Jesus fez e outra coisa é o que ele ensinou, mandou fazer. Jesus, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele não mandou nenhum de nós procurar nenhum deserto para ser tentado pelo diabo. Então, uma coisa é o que Jesus fez. Que lição eu tenho naquilo que Jesus fez? Outra coisa é o que Jesus me mandou fazer. Lembra que nem tudo que Jesus fez, os discípulos puderam fazer? Lembra disso? Muitos nos disseram, por exemplo, aquele endemoniado de Gadareno, o homem que foi liberto, Senhor, eu te seguirei para onde tu fores. Não, eu vou para lá, você volta para a tua cidade.
Ah, mas Senhor, eu sou teu discípulo, eu vou para onde tu for. Não, eu vou para lá, você vai para cá. Você vai para a tua cidade, vai lá dar testemunho dos teus. Amém? Jesus estava tomando um caminho e mandou o homem tomar outro caminho. E quantos casos nós tivemos assim? Então, meu irmão, veja bem, jejuar, o monte, que mais? Ah, o círculo de oração, né? Tem gente que fala assim, o círculo de oração. Já ouviu isso, né, irmão? Você já ouviu, não já, irmão? O círculo de oração, tá bom? Não, irmão, se tu não participar do círculo de oração, você não tem poder. Tem que participar do círculo de oração. Aí começa a crítica. Um que não vai é criticado pelo outro que sempre está lá. Aí vai porque é um desocupado, não tem mais nada para fazer. Cada um tem que caminhar dentro das suas condições. E as condições de cada um, quem sabe é Deus. Eu não estou aqui para criticar aquele irmão que eu vejo na igreja só no domingo. O que eu tenho a ver com isso? Quem sou eu para saber dos projetos de Deus na vida dele ou as condições dele? A luta que ele enfrenta, sei lá se é maior que a minha, ou sei lá quais os problemas de cada um. Então, não estamos aqui para criticar. Então, esses rituais que se desenvolveram, dizia que as pessoas iam receber autoridade. Mas a autoridade não vem por isso. Quando Jesus diz assim para os seus discípulos, eis aí eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Quando ele diz que tinha dado poder, ora, se nós examinarmos os ensinamentos dele, os ensinos que ele dá antes desta palavra de Lucas 10, 19, nós vamos ver que ele apenas se deteve em ensinar. E depois de ensinar a palavra, ele vem e diz que havia dado autoridade. Jesus não disse, eu vos dou autoridade agora. Não, ele disse, eu já vos dei autoridade. Por quê? Porque esta palavra de Lucas 10, 19 é quando os discípulos regressam. Ele diz assim, olha, vai lá de cidade em cidade, olha, cura os enfermos, expulsa os demônios. Os discípulos podem ter ficado assim, caramba, será que vai ser assim? Tá, vamos embora, Senhor. Não, vai vocês, eu fico aqui. Vou esperar vocês voltar aqui, vou ficar no limite da cidade esperando vocês. Eles devem ter ido, foram todos confiantes? Não foram tão confiantes assim. Eles precisavam de experiência para que essa confiança fosse real. Quando eles voltam, eles demonstram surpresa. Eles não chegam, Senhor, está feito o trabalho, assim como o Senhor falou, foi tudo feito. Não. Senhor, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus falou, eu via Satanás como raio cair do céu. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Ou seja, vocês viram que eu já tinha dado poder e vocês não sabiam que tinham poder? Amém, meu irmão? O poder está aí dentro de nós. Que poder é esse? A palavra, o Espírito. Se andamos na estrada da palavra, temos o poder. Agora, eu não vou andar pela rua que nem um todo-poderoso, né? Não, esse poder vai ser manifesto na hora de Deus. Na hora que Deus projeta, na hora que as situações acontecem, quando o diabo vem contra mim, quando Deus tem um planejamento, aí esse poder é manifesto. Na hora de orar por um enfermo, na hora de expulsar um demônio, nas horas de Deus, na hora da guerra, na hora da batalha. E no dia a dia, né? Na intercessão. Então, esse falso conceito de poder e autoridade que se desenvolveu durante muitos anos, acabou muito com a força da igreja. Porque, inclusive, como eu fui convidado várias vezes, né, por algumas pessoas, porque as pessoas sabiam que eu gostava do estudo bíblico, gostava da palavra, e tinha gente que me criticava. Não, esse irmão aí, até os outros com quem eles falavam, iam me contar, dos que falavam pelas minhas costas. Esse irmão aí, não gosto muito dele não, que tudo para ele é a palavra, é a palavra, é a palavra. Tem que subir um monte, tem que jejuar, tem que participar de culto de doutrina, e não sei o que lá. E me criticavam. Hoje, eles não são vistos nem caídos dentro das congregações. E eu estou aqui. Prova de que o meu conceito de seguir a palavra era muito mais forte que o deles de subir o monte. E ficar nas reuniõezinhas de jejum sem comer para lá e para cá. Quantas vezes eu vi gente saindo de reunião de oração tendo que ser seguro, porque estava com tonto, estava caindo, desmaiando.
Gente que teve que ser socorrida em hospital. Chega lá no hospital, o médico examinar. Você tomou café? Não, você comeu alguma coisa? Não. Ah, vai para o soro, está com fome, está fraco, está subnutrido. Que doutrina é essa? Que doutrina maluca é essa? Gente que foi a tal ponto, úlcera, gastrite e anemia. Uma pessoa pegou tudo isso, úlcera, gastrite e anemia. Consequência de quê? Ficar sem comer. O ácido que sai do nosso organismo para consumir o alimento, ele tem que encontrar alimento. Se ele não encontrar alimento, ele sai corroendo o próprio organismo. Então tem que ter alimento. Dizem os médicos que nós temos que nos alimentar 6 vezes por dia. Um pouco em cada horário. Dizem, inclusive, que é errado você chegar e comer um prato de comida. Você tem que comer, tipo, metade. E durante todo o dia você ir se alimentando aos poucos. Tem gente que passa o dia inteiro sem comer absolutamente nada. Imagina fazer essa gracinha durante 3 dias. Uma vez saiu de uma igreja, um camarada desmaiou no meio da rua. Quando as pessoas foram socorrer, qual era o problema do cara? 3 dias sem comer. Não tem como, meu irmão. Não está vendo que isso não é lógico? Não tem sentido. Ah, mas Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, sem dormir. Tá, mas você não tem o chamado de Moisés. E Moisés ficou na presença de Deus, não na ignorância das suas próprias concepções. Tem diferenças, mas as pessoas querem se comparar a outros sem saber o caminho dos outros. Então isso fica meio complicado. Então, a verdadeira autoridade está na palavra. O que é a palavra? Quando eu digo que a verdadeira autoridade está na palavra, eu estou dizendo que a verdadeira autoridade está no meu entendimento. É uma das minhas orações rotineiras. Se Jesus fosse alguém de se cansar, ele estava cansado comigo. De tanto que eu digo, Senhor, me dá entendimento. Porque eu aprendi que sem entendimento é tudo besteira, irmão. Tudo palhaçada. É tudo ignorância. Tem que ter entendimento. O que é entendimento? O que é a palavra e o entendimento? É eu compreender. Primeiro, sou pecador. Entendi isso, eu compreendi isso, eu não quero mascarar a situação, eu reconheço que sou pecador. Opa, então eu já estou caminhando bem. Outra, o sangue, o sacrifício de Jesus Cristo é quem me purifica desse pecado. Isto é a palavra, isto é o entendimento. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus significa ter sido alvo do derramamento do sangue de Cristo. Ou seja, eu aceitei o sangue de Cristo derramado por mim no Calvário como remissão, como redenção. Então, se eu tenho esse entendimento aqui, eu entendo que Jesus, com esse sacrifício, me transformou num cidadão do céu. Se eu sou cidadão do céu, eu sou superior a qualquer criatura que não o seja. Então eu não posso me curvar a ninguém, desde que a questão seja conceitos de um cidadão do céu. Então esse entendimento, essa compreensão, essas coisas que estão na palavra, elas vão me fazendo uma nova criatura realmente. Então, se o diabo se manifesta, opa, diabo, o que você quer? Olha a distância que nos separa, olha quem sou eu e olha quem é você. Da onde vem essa autoridade? De uma sugestão? Não, é tudo isso que está girando dentro de mim que nem um furacão. Eu sinto a autoridade de entrar no inferno e pegar o diabo pela cauda e girar. Isso não é uma autossugestão. Isso foi gerado, por quê? Por causa da palavra que eu entendi. Não existe fanatismo, existe compreensão. É assim e ponto final.
Então isso que está dentro de mim, quando vem uma situação, a autoridade, ela existe. Então, irmão, a autoridade somente existe pela compreensão da palavra, né? Por isso nós estamos aí, prestes a inaugurar o nosso centro bíblico, agora com um espaço tremendo, maravilhoso, tudo muito bom. Por quê? Porque sem entendimento da palavra, você é apenas mais um crente. Você não é o crente que Jesus queria que você fosse. Você tem que ter compreensão da palavra, né? Se alguém vier te acusar, você diz assim, esquece. Não que você matou, roubou, estuprou, esquartejou, abortou. Está falando de besteira. Essas marcas não existem na minha vida, porque o sangue de Jesus Cristo já me purificou disso aí. Eu não vou aceitar a acusação. Ela não vai diminuir a minha autoridade, não vai diminuir a minha caminhada. Não, porque você lembra quando você mentiu? Lembro perfeitamente, mas isso aí o meu Deus já não lembra. Se ele não lembra. Então, é o entendimento da palavra. Não existe condenação para quem está debaixo do sacrifício de Jesus Cristo. Se faltar esse entendimento, você não vai a parte alguma. Aqui no ministério, já falei isso algumas vezes, uma vez existiu uma revelação em que Deus falava para uma pessoa assim, por que você insiste em se condenar naquilo que Deus já te perdoou? E essa revelação aconteceu várias vezes. Um dia eu chamei o marido dessa irmã e falei assim, irmão, o que acontece aí? O caso me intrigou tanto, ele falou assim, não, ela já fez um aborto há não sei quantos anos atrás e até hoje ela não se perdoa. Falei, olha, isso é muito sério. Se não se perdoar, não vai prosperar no Evangelho, porque está negando o entendimento da palavra, está negando a compreensão, a revelação, que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus e que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se Deus está dizendo que me perdoa, mas eu não aceito, eu mesmo não me perdoo, eu não vou prosperar, eu estou em transgressão à palavra. Resultado, essa pessoa hoje é desviada, mora até perto, é desviada. Por quê? Porque não está tendo entendimento de como se comportar. E tantos outros casos. Amém? Nós vamos dar uma paradinha então? Daqui a pouco a gente volta.